Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pode Cuidar, nosso podcast aqui que trabalha com a inclusão, que olha para a inclusão, que luta pela inclusão. A gente está aqui hoje com duas pessoas super especiais, uns profissionais qualificadíssimas para falar sobre a inclusão num jeito diferente agora, que a gente não tinha falado ainda, Sim. Que é na área da odontologia, né? É a Isabelle e a Geisa. Muito prazer ter vocês aqui, gente. É um prazer é meu, Rebeca. Muito legal mesmo. A Isabelle é odontopediatra e a Geisa é ortodontista. E elas têm uma caminhada muito diferente em relação ao cuidado com a pessoa com deficiência. E a gente já tava no maior papo aqui, já dava pra ter gravado um podcast antes já, né, de a gente começar. Então, assim, eu vou pedir pra vocês se apresentarem direitinho, falar um pouco da caminhada de vocês e a gente começa. Então, tá bom. Eu sou a Isabelle, né, eu sou especialista em odontopediatria. E, bom, né, falar um pouco da minha caminhada profissional também é falar da minha vida pessoal, porque eu tive meu filho no primeiro ano da faculdade. E logo a gente descobriu que ele era TEA, né? Ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tava ali no meio da faculdade. E eu trilhei todo o meu caminho profissional pensando nisso, né? Saí da faculdade, já fiz a especialização em odontopediatria. Fiz pós-graduação em ABA, questão de manejo de comportamento, tudo. Então, assim, todo o meu foco profissional foi pensando em atendimento para crianças como meu filho, que tinham dificuldade em atendimento odontológico. Então, a minha bagagem é de estudo, com certeza, mas também é muito de como eu sou como mãe, né? Então, meu foco, assim, principal de atendimento, né? É em crianças PCD, mas principalmente as crianças autistas, assim, que eu tenho maior expertise, digamos assim, para conseguir conduzir o atendimento. Legal, espetáculo. Eu sou a Geisa, sou especialista em ortodontia. E a minha trajetória com paciente PCD, ela é um pouco diferente da Isa. Eu me formei em 2006 e desde o começo eu comecei a fazer ortodontia, que é a minha especialidade raiz. E aí, há uns 13 anos atrás, a mãe de um paciente meu tinha T21 e ela já tinha passado em 7 dentistas, ninguém queria atender. E aí ela perguntou se eu não atenderia. Aí eu falei, olha, por aparelho eu sei, talvez eu vá esbarrar em alguma coisa que eu não saiba, porque eu nunca atendi esse tipo de paciente. Mas a gente pode aprender, a gente pode caminhar junto. E ela me falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, que é a melhor inclusão é a boa vontade. É o primeiro passo. Nossa. E aí, eu comecei a atender, atendi, deu certo. E aí, apareceu mais um paciente. E eu falei, bom, preciso estudar. Não posso ficar fazendo só de forma intuitiva. E comecei a atender muito. E aí, eu vi que é muito difícil as pessoas conseguirem atendimento. E depois, eu fui sentir isso na pele. Porque hoje, eu trabalho há 13 anos com paciente PCD. E há 7, eu tenho um filho autista nível 3 de esporte. Então, assim, eu senti na pele quanto é a dificuldade de você conseguir profissional. E comigo foi uma coisa muito curiosa, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu falei pro meu marido, eu não vou trabalhar mais. Eu vou ficar por conta do Pedro. Eu vou atender, eu vou levar ele no médico, eu vou ver quais são as dificuldades, eu vou levar na terapia, eu vou começar a estudar. E eu mergulhei de cabeça nisso, e aí comecei a estudar muito sobre autismo, sobre TEA, sobre ABA. E aí um dia eu levei ele no médico, ele tava no pronto atendimento, ele tava muito desregulado. E aí o médico falou, a gente precisa examinar. Aí jogou na maca de qualquer jeito, grudou, abriu na força, fez um escândalo. A sensação que eu tive era que tava atendendo meu filho como bicho. Aí eu cheguei em casa e falei pro André, eu preciso voltar a atender. Porque assim, quem é que vai atender essas crianças aqui? Não tem jeito. E eu moro há 6 anos em São José dos Campos, assim. Então, veio muito perto disso, assim. Quando eu mudei pra cá com meu filho, eu falei, não vou procurar emprego. Já mudei de cidade e acabou fazendo isso. Aí, desde então, a gente estuda e vai e conversa com o terapeuta. Porque é um atendimento multidisciplinar. Não tem como você só... Por mais que você estude, você ignorar a equipe terapêutica, né? Sim. Nossa, gente, é muito legal. Sério mesmo. Porque, assim, conhecer uma odontopediatra especializada, né? Pós-graduada em ABA. É assim, o quê? Como assim, né? É muito legal vocês estudarem o manejo do comportamento. O que fazer. Não ficar simplesmente ali nas técnicas que vocês têm, assim, à mão, né? Tipo, uma anestesia geral, alguma coisa pra fazer procedimentos mesmo, né? Sim. Pra fazer procedimentos que às vezes são super simples e mas vão ser trabalhosos demais pra vocês, né?
Então, e aí, nisso, vocês também criaram o consultório de vocês, né? A clínica de vocês. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu conheci a Geisa tendo atendimento odontológico recusado pro meu filho, né? O Luca, assim, ele tinha certas dificuldades, assim, né, com o atendimento odontológico, mas também não era nada demais. Que eu, como mãe, que conhecia ele, assim, tudo mais, eu percebia que eram detalhes, assim, sabe? Faltava alguém que conhecesse autismo, né? Não só a parte odontológica. E aí, eu fiquei 2 anos procurando ortodontistas, assim. E uma coisa muito feia da nossa profissão é eles, às vezes, quererem menosprezar o que a criança precisa fazer em detrimento do quão difícil que ela é, né? E a orto, muitas vezes, as pessoas fazem orto pra criança e adulto ao mesmo tempo. Então, são pessoas, às vezes, que não têm traquejo nenhum, nem com criança típica, assim. Então, o atendimento era recusado porque ele era autista. Gente, 2 anos de recusa? 2 anos de recusa. E aí também tem um adendo que é assim, existem ortodontista, ele tem uma formação para atender adulto e tem uma formação para atender criança. E não necessariamente todo dentista que põe aparelho sabe lidar ortodonticamente, ortopedicamente com criança. Então, às vezes, a gente acaba escutando de outros colegas, infelizmente, espera ele crescer um pouquinho. Agora não é hora de atender. Só que eu, como dentista e odontopediatra, né? Quando eu comecei essa procura, eu já tava fazendo a especialização já. Eu entendia que ele precisava, né? Porque entendia também de desenvolvimento ali, né? Dentário, tudo com relação à criança. Então, eu sabia que ele precisava. E aí, nossa, na hora que eu achei a Geisa, assim, né? Foi inclusive uma dentista que as duas alugavam sala. A mesma sala. Jura? E que aí, essa dentista que me indicou a Geisa. E aí, quando ela falou que ela bateu o olho nele, assim. Foi, assim, 5 minutos de consulta. Ela olhou, assim, pra boca dele. Ela, não, ele precisa de aparelho, assim. Ele tem isso e aquilo. Aí eu falei, nossa, não tô louca, né? Porque eu já tava assim, né? Nossa, tô arranjando problema pro menino já. Aí, ela e eu falei pra ela, assim, já jogando a real. Tipo assim, tentando assustar ela pra ver se ela aceitava o caso dele, né? Falei assim, ele é muito difícil. Eu falei, ele é impossível. Eu falei, ele é impossível. Ele não para quieto, que não sei o que lá. E ela conduziu toda a consulta, tipo assim, maravilhosamente bem. Que o menino ficou tranquilo e tal. Aí ela virou, Isa, mas ele não é difícil. Foi muito engraçado da primeira consulta. Aí eu falei assim, ótimo, então vamos colocar. Legal, gente. E aí que a gente foi se conhecendo, a gente viu que a gente trabalhava muito parecido. Legal. E aí que ela já tava montando o consultório dela, né? Inclusive, e aí a gente foi junto. Eu fiquei muito com essa coisa de... É muito difícil você ter um filho autista e não levar isso pra profissão e vice-versa, assim, né? Então, eu tinha uma coisa muito na minha cabeça que era assim... Meu filho vai no shopping, ele tem que se adaptar. Meu filho vai em algum lugar, ele tem que se adaptar. Eu quero um consultório que seja infantil. Que ninguém precisa se adaptar. Legal. Que a criança PCD não precisa se adaptar. Que a criança autista, T21. E a criança típica também... E eles adoram, tá? Brinca aquele espaço e faça. Imagina. Então, assim, eu quero um balanço pra criança brincar. E se a gente pôr um balanço sensorial que acolhe todo mundo, não só aquele balanço? E assim foi indo. E a gente... Peguei uma arquiteta que também comprou demais a ideia. Porque ela falou, nossa, precisa acontecer. Legal. E aí eu conheci a Isa, a gente já tava meio com o projeto pronto. A gente foi dando os últimos detalhes, assim. E aí nasceu o consultório sensorial. Gente, foi escrito nas estrelas, então, né? Sim, foi a história. Nossa, que legal, gente. Porque assim, bom, aqui eu praticamente não conheço nenhum outro consultório que tenha essa pegada assim tão... Existem dentistas, né, que atendem criança PCD, mas eu acredito que o espaço é o grande diferencial, assim, além da gente, assim, né? O espaço ser focado nessas crianças. Sim, com certeza. Eu tenho que ir lá conhecer, gente. Eu ainda não fui, eu preciso ir lá. Mas é muito interessante, porque eu tava em um congresso, na verdade, uma formação, assim, no ano passado, que falava sobre essa parte, assim, da qualidade de vida de pessoas com nível de suporte mais alto e como que pequenas coisas da nossa rotina não são pensadas para essas pessoas, né? Então, você vai ter que fazer uma limpeza, mas você vai ter que tomar uma anestesia geral. Isso tem que... De 6 em 6 meses, vai tomar uma anestesia geral? O que é isso? Esse é o nosso lema, inclusive. Nossa maior briga, na verdade. Nossa maior briga. Porque a gente fala assim, gente, como assim a gente vai ceder para tudo? Não que a gente não cede, a gente faz com certeza. atendimento com sedação
sedação, a gente Sim. faz atendimento hospitalar. Sim. Mas assim, a gente fala isso, a gente fala, o dentista tem que estar na rotina da criança. A criança tem que aprender a ir no dentista. Então, a aba no nosso consultório é muito usada nisso. Legal. Né? Pra essa aproximação sistemática ou de sensibilização para os traumatizados. Sim. Assim, a gente usa muito a aba nesse quesito pra gente Legal. conseguir fazer os procedimentos de baixa complexidade, porque a criança tem que acostumar, entendeu? Sim. Tipo assim, pelo menos a prevenção, Sim. ela tem que estar dentro da rotina da criança, porque pode até ser que às vezes a criança mude de cidade e não passe mais com a gente, mas ela tem que ter o dentista ali como uma pessoa que faz É um parte. repertório mesmo Exatamente. que ela adquire, né? E a Então, gente fala é um que a repertório. sedação ela é um ponto de partida. Aham. Chegou a criança, ela tem muitas cáries pra fazer, a gente Sim. pode até fazer uma sedação inicial. Sim. Mas aí quando a gente fica no procedimento simples, a gente faz o quê? E aí, quando a criança sai daqui, não vai para outro lugar. E a gente vai pôr a criança no... Às vezes são pacientes que tomam medicação, eles não podem ir Sim. para uma anestesia ambulatorial. Sim. Aí a gente vai pôr ela na geral, Tá. Só pra às vezes um para procedimento tirar bem um simples. tártaro, para Sim. tirar uma E radiografia. isso às vezes Isso é acontece inaceitável. com os mais velhos, né? Que às vezes já chegam pra gente, né, numa idade assim, que às vezes a limpeza tem que ser. Não tem muito o que fazer, tipo assim. Mas lógico que a gente não desiste pela idade, né? Tipo, de Sim. fazer aproximação de A sensibilização. gente tudo. só sabe que vai ser um mais processo difícil, exato. mais longo. E aí, às né? vezes, no primeiro ponto de partida, às vezes até pra procedimento simples a gente tem que começar, né? Numa sedação. Ah. Mas é muito fácil quando é uma criança pequena, mesmo TEA, pra gente conseguir, né? Tipo assim, entrar nessa rotina da criança ali. Sim. E a gente já teve pacientes, assim, de não suportarem, nem olhar pra gente. Sim, até a vestimenta Exato, mesmo, o ambiente. exatamente. E que hoje sentam na cadeira, deixam fazer. Sim. Assim, Legal. sem sofrimento nenhum. Existem pacientes que talvez não consigam sair da sedação. Sim. Mas não é um número expressivo que as pessoas trabalham Sim, hoje. perfeito. Essa é uma colocação perfeita. Eu acho que é isso, é não desconsiderar que vão existir casos, Sim. né, que não vão ter grandes avanços em relação a isso. Sim. Mas elas não vão ficar sem cuidado. Elas Exato. vão continuar sendo cuidadas, né? Exatamente. Porque, gente, que coisa difícil você pensar assim. A criança, às vezes, o adulto sofrendo ali com uma dor, o adulto TEA, o adulto PCD, sofrendo com alguma coisa que não tá sendo cuidada. E a pela gente faz dificuldade, essa né? ponte também, assim, com outros profissionais da odontologia, Legal. quando a criança precisa, né? Por exemplo, é uma criança que já tem, adolescente, às vezes tem que tratar um canal. A gente faz a endodontista, tipo, vir no consultório, às Legal. vezes, com uma criança. Tipo, essa criança não vai ficar sem atendimento, esse Sim, adolescente, né? Às sim. vezes até a gente atendeu o autista adulto também. Uhum. Mas não vai ficar sem atendimento. A gente Legal. vai ser a ponte pra essa Sim. conseguir, mesmo que seja com outros profissionais, Sim. tudo pra conseguir o atendimento que precisa. Recentemente, vocês colocaram também um paciente em cuidados em casa, né? Sim. A gente faz home care também quando é Legal. necessário. Porque tem pacientes que o sair de casa é muito difícil, né? Sim. Então, assim, primeiro a gente vai conseguir fazer o que precisa pra depois a gente sensibilizar no consultório, né? Esse paciente específico, a mãe estava disposta a fazer dessensibilização. Só que na segunda consulta, a gente percebeu que o problema não era só a gente. Sim. Era a dessensibilização de sair de casa. Sim. Era a dessensibilização de pessoas estranhas tocarem. Sim. Então, o paciente tinha uma rigidez muito grande. Então, se a gente for brigar com essa rigidez, às vezes demora 2 anos. Aham. Que se a gente levar pra casa, que é o lugar que E ele já tá tivemos confortável, paciente que foi a gente anos. consegue fazer rápido, assim. Uhum. Sim. Né? Então, isso também tem que ter uma sensibilidade. O meu filho um de dia ver. foi paciente home care também, assim, Tá. que era... Ele não ligava a questão. Foi até a Geisa que percebeu isso mesmo, porque assim, foi a primeira tentativa de instalação do aparelho, ele ficou muito desregulado e tudo mais. Só que eu falei, Geisa, eu não entendi, porque em casa ele deixa eu fazer tudo na boca dele, entendeu? Aí ela, tá bom, então vamos instalar o aparelho em casa. Então, assim, e deu super certo. Legal. E aí, Porque o desconforto é só do aparelho e não da quebra da rotina. Sim, então. sim. Do ambiente diferente, estímulos Exato. diferentes. legal. Aí o fato de ter que ficar sentado ali Sim. na cadeira, né? Tudo. Isso pro meu filho, a agitação ali era muito difícil. Uhum. E hoje ele vai no consultório, numa boa. Pra Que fazer, legal. tipo assim, já tirou o aparelho faz um tempo, né? Tudo, mas assim, ele vai numa boa pra fazer limpeza e tudo. E no começo não era assim. Tanto é que foi ela que me fez perceber isso. Ela falou: quando você não vai fazer limpeza nele, você não leva as coisas pra casa? Porque pra ele é muito difícil ir no consultório. Ela falou: então a gente vai instalar o aparelho em casa também. Entendeu? Gente, é muito isso. legal. Então, ele foi paciente home care ali nos primeiros meses de aparelho e depois Legal. fluiu pro consultório. Ele conseguiu acostumar, né, com o consultório ali. Com carinho e técnica dá certo. Dá Sim, certo, eu pensei exato. nisso. É raciocínio clínico, Exato, é sim. uma flexibilidade nas estratégias, né? Isso é muito diferente, né? A gente Sim. pensar nisso. E quando vocês falam assim, nossa, chegam muitos pacientes para nós com essa questão da recusa de outros
dentistas e tal, que não, né, se recusam mesmo a atender. Como que é isso? É assim, gente, ó, não tem expertise tipo no nisso, WhatsApp, não. às vezes. Tá. Assim, tem colegas que encaminham pra gente que falam assim, sinceramente, falam Não assim, tenho... olha. Não, mas assim, e numa boa, entendeu? Fala assim, Aham. olha, não tô recusando de atender o seu filho, Sim. tudo, mas assim, eu conheço profissionais que são. Legal. Que aí já é outra história, né? De É. tipo assim, olha, não. Entendeu? Tipo assim, Tá. ou então eu acho até pior ainda, tipo assim, a pessoa pegar o dinheiro da família e às vezes nem olha na cara da criança na consulta. Fala, olha, eu não consigo atender esse caso, entendeu? Nossa. Então é melhor, às vezes, até que consiga ver ali no WhatsApp. Tenho muitos Sim, colegas que fazem isso, até fala assim: olha, nesses casos não é da minha expertise, mas conheço, né? Aí indico consultório. Perfeito. Mas muita gente às vezes fala assim: ah, não, autista, tipo, não atendo. Tá. E é isso, acabou. Tá. Entendeu? Era o que eu enfrentava muitas Sim, vezes. sim. E também enfrentei o de pagar as consultas e não. Passei por isso também. Tipo, chegar lá e aí a pessoa olhar e falar, ah, não, aí eu não consigo. Já levei no médico. Ah, ele não deixa. Fiquei 40 minutos esperando. Aí tá super desregulado, ficou 40 minutos esperando. Olhou. Ah, ele não vai deixar mexer. Ai, Aí então, eu vou te cobrar Então, consulta tanto- porque ele não deixa mexer. Aí você vai, espera 40 minutos, paga a consulta por menos de 5 minutos. Isso, a pessoa nem inclusive, olhou pra de sua cara. esperar é uma coisa que é Nossa. muito importante pra gente. Tipo assim, a gente tenta ao máximo não atrasar, tipo assim, nem Tá. 3 minutos. Porque a gente sabe que são autistas Sim. que se regulam no atraso. Sim. Acontece, né? Porque procedimento odontológico é uma coisa, né? Às vezes Uma acaba caixinha de atrasando. surpresa, É, né? uma caixinha de surpresa. Às vezes dá mais trabalho e tudo. Tá. Às Mas vezes a o gente manejo tenta... também consome bastante Sim, tempo, né? imagino que sim, então, né? Mas a gente tenta tipo assim, ao Aham. máximo tentar minimizar isso. Sim. Se às vezes os pais, até na hora de agendar a consulta, dá um toque pra gente, assim, questão do manejo, tudo, a gente marca mais tempo. É isso que eu ia entendeu? Tipo perguntar. assim, Então vocês pensam nisso também, nessa Sim. flexibilidade do tempo, porque às vezes pra sentar na cadeira a criança vai precisar de meia hora. Exatamente. Sim, tá. Exato. Não, as consultas, Legal. primeiras consultas principalmente, né, gente, são longuíssimas. Que legal, gente. É muito legal. Então, nessa formação que eu tava fazendo, eu não sei se vocês conhecem o protocolo, que ele é da área comportamental, chama Essential for Living. Eu vivo falando desse negócio porque eu fiquei apaixonada. Mas eu fui lá no workshop lá deles falar sobre isso. E aí, um dos médicos, um dos dentistas que estavam lá, ele era... analista do comportamento, assim, né? Todo graduadíssimo lá na análise Sim, do sim, comportamento. E ele criou uma clínica específica para dessensibilização sistemática. Legal. Então, e ele pegou médicos também, sabe? Outros médicos e tal. Então, era todo tipo de procedimento para adultos também, que Legal. às vezes passavam por situações super difíceis, né? Nossa, eu esqueci o nome. Tem um cara nos Estados Unidos que fez isso. Esse método da parte odontológica com aba tem o nome dele. Até, nossa, eu vou até Eu dar acho que o médico... Mas olha, a gente tem aqui em São José Isso, uma... Brandon, isso alguma mesmo, coisa? isso Gente, A eu fiquei gente tem apaixonada. aqui em São José uma clínica de aba que tem um consultório meio odontológico, meio médico, Que a pra gente fazer que deu a sensibilização. ideia, Que a gente deu a inclusive. ideia e foi, eles Olha. compraram. Pode falar? Pode? É o Ed da Ethos, gente. Que legal, gente. A gente fez uma formação lá pros ATs, né? E aí, ele amou. Ele comprou, assim, a Nossa. ideia, assim. O Ed é incrível, né? É. Ele comprou a ideia que ele fez uma sala médica. Gente, que máximo. Com jaleco, com espelho. Sim. Mas Tanto a é gente que precisa Nossa, que fazer. boa ideia. Olha Não, a então. ideia. Que uma Então, maca você resolve. Entendeu? sim. Ele pegou maca, ele pegou, tipo assim, coisa de estetoscópio, Nossa, assim, sabe? maravilhoso. A gente teve um paciente que tem muita dificuldade, inclusive, de atendimento, as coisas, tudo que veio dele, trabalhado assim. A mãe falou que marcou que ele tinha dificuldade, foi trabalhado um mês antes, assim, sem nem a gente Nossa, saber. Que legal. E o menino foi e ele deixou fazer tudo no Muito consultório. bonitinho. Muito bonitinho. É. Que legal, hein, gente? Nossa, ficou a dica aqui pra clínica. Então, Clínicas. eu adorei, A dica, adorei. então. Muito legal mesmo, gente. Porque é isso, até a gente tentou, né? Um pouquinho sim. assim, vamos fazer dessensibilização um pouco, começar a introduzir elementos ali num paciente Isso. que a gente tem em comum. Isso. Mas realmente era uma questão mais profunda, que a gente Mais precisava de profunda, mais isso. tempo e tal. Sim. Mas é isso, né? Vocês mandaram. Elas foram maravilhosas, gente. Elas mandaram todo o kit que elas usariam na consulta lá pra clínica, pra gente começar a introduzir com ele. Foi muito legal, gente. sim. É muito bacana esse tipo de trabalho, assim. Sim. Porque eu fico pensando isso. Eu tava aqui conversando com ela antes. E aí eu tô assim, não, porque aí tem que colocar, né, o aparelho na criança com autismo. Você fala assim. Gente, ainda tem essa, né? Com todas as questões, com toda, assim, questão de saúde, às vezes de tanta terapia e tal, de repente você olha e fala, agora eu vou ter que colocar um aparelho nessa criança.
É mais uma coisa, assim. Mas é que, às vezes, as pessoas têm uma ideia errada do que é aparelho ortodôntico, né? A gente pensa no aparelho ortodôntico, a gente pensa no dente alinhado, no Invisalign, alguma coisa assim. Mas, na verdade, a ortodontia é funcional. Sim. Então, a criança respira melhor, ela come melhor, ela mastiga melhor. E o que acontece? Às vezes, a criança tem uma seletividade alimentar que não é só comportamental. Certo. Ela tem a ver com a função. Porque, por exemplo, pensa num paciente de mordida aberta. Como é que ele vai morder alguma coisa? Ele não tem mordida. Pensa num paciente... Eu sempre gosto da analogia que a boca é uma panela. A parte de baixo é a panela, a parte de cima é a tampa. Tem que ter uma sobremordida, né? Imagina uma mordida cruzada que a panela inteira tá dentro da tampa. Como é que essa criança vai mastigar carne? Sim, então, assim, tem vários problemas ortodônticos que a gente consegue resolver para melhorar a qualidade de vida. Não que a seletividade alimentar puramente seja funcional. Mas, às vezes, a gente vai tentando outras abordagens e esquece da parte funcional. Legal. Até falar pra mim, como adulta, eu tenho apertamento, eu tenho dor no rosto, né? O problema, assim, é bem comum hoje em adultos, né? Sim. Eu praticamente fui deixando conforme os anos de comer comida, que causa muito esforço. E é uma coisa assim, eu adulta, consciente disso, demorei um tempo pra analisar essa situação que eu tava evitando. Não, e tipo, demorei um tempo pra avaliar essa situação que eu tava deixando de comer, assim, tipo, não era porque eu não gostava nem nada, mas era porque era um esforço, né? Porque eu tenho a dor. Era mais complexo como mastigar. E a criança desiste. E as crianças desistem por também. que eu tenho que comer frango assado? Por que eu tenho que comer alguma coisa fibrosa? É difícil. Comer Danone, que é mais gostoso. Não, e como explicar isso, né? Sim. Como chegar e falar, mamãe, tá difícil comer esse aqui. Não, ela vai parar de comer. Sim, Né? ainda mais isso. pensando em crianças, né? Com rigidez. Sim, nossa. Então, a primeira experiência que teve ali com uma comida mais desafiadora, mais difícil, ela vai Acaba largar. largando. Ela Não quer. nossa. Então. Legal isso. A anatomia te dá algum sinal, assim. Por exemplo, se a criança não consegue comer o pastoso, provavelmente o céu da boca é apertadinho, não consegue levantar a língua no céu da boca, ou os dentes não encaixam entre si, aí não consegue mastigar alguma coisa fibrosa. Então, assim, aí eu tô falando de seletividade de textura, né? Sim. Que pode ser. Mas às vezes a criança tem uma seletividade que come só amarelo. Aí outra tem nada a ver com a gente. Aí tem outra questão, né? Sim, Mas seletividade alimentar, que tem um grupo de textura excluído, normalmente tem alguma coisa ali na boca que a gente pode melhorar bastante. Interessante, eu tô aqui pensando, meu filho, ele não é teia não, mas nossa, ele tá seletivo, meu Deus do céu, e ele tá com tanto de questão ali do chupa-dedo, aquela história, né? Mas enfim, depois a gente conversa. Que legal. E aí, quando vocês, bom, pegando esse gancho, vocês recebem crianças típicas também lá no consultório? Sim. Sim? E eles gostam bastante do ambiente, de tudo, assim. Sim. E é muito engraçado, porque a gente aparece muito no consultório, né? Por a gente atender crianças que são difíceis pros outros, né? A gente pega muita criança típica que é traumatizada, às vezes de outros profissionais. A típica também, então. E, nossa, gente, às vezes é uma coisa tão simples. Eu falo pra gente, principalmente da minha parte, né? Que são procedimentos invasivos, assim, as coisas tudo. Eu fico... Gente, às vezes os pais relatam, ninguém atendia, que não sei o que, não sei o que lá. E pra mim, né, que às vezes eu enfrento casos desafiadores ali com relação ao comportamento, tudo, às vezes era uma coisa tão simples, a criança queria ser bem tratada. Tá. Mas é que os pais também não têm muita informação nesse sentido, porque é uma informação técnica, né? Então, assim, nem todo dentista que atende criança é odontopediatra. Exato. Então, se uma criança demanda um pouco mais, ela precisa de um odontopediatra, independente dela ter diagnóstico vou ou não. puxar a sardinha pra minha especialidade. Toda criança devia passar com um especialista. Então, é uma especialização. É uma especialização. Tá. Porque, assim, clínico geral, que atende criança também, gente, criança é outra história dentro da odontologia. É, tipo assim, quase uma nova não faculdade. Não que nenhum dentista seja capaz de fazer. Sim, mas Tem gente que tem um jeito ali, exato, natural. assim, Não, e mas de aí uma forma puxando geral... pra parte técnica também, né? Tipo assim, a odontologia pra criança é outra história. Tipo assim, é quase uma outra faculdade. Até o número dos dentes muda. Especificidades com relação, tipo assim, ao jeito que o dente é, tudo. Então, às vezes, por exemplo, perde a oportunidade de uma época oportuna de colocar aparelho, porque passava com um clínico geral, entendeu? Porque não entendia tanto, assim, de criança, muito menos da parte ortodôntica. O odontopediatra, ele tem que entender do desenvolvimento da criança, as coisas tudo. Não todos, não tô falando que todos, assim, conseguem analisar esse momento oportuno de colocar o aparelho, mas a maioria, a grande maioria, né, gente? Assim, tem esse conhecimento e consegue direcionar, por exemplo, a hora de passar no ortodontista. Ou então, nossa, quantas vezes eu não pego, gente? Tipo assim, até criança típica, que nem eu tava falando, traumatizada. Dentista que em alguns casos, assim, é óbvio
que precisava anestesiar, por exemplo, o procedimento. Só que aí ele é clínico geral. Ele não é odontopediatra. Tem medo de dar anestesia em criança. Ah, entendi. Então, Entendeu? bem Então, específico mesmo. Mesmo, né? entendeu? Assim, e Nossa, assim, eu não consigo pensar em procedimento sem anestesia, gente. Socorro! Então, mas assim, por exemplo, num adulto, Nossa, às Deus. vezes a dor não tem a ver, por exemplo, com um canal. Na criança, quase sempre é relacionado com um canal. Tem algumas outras coisas, mas assim, é 90%, vai, assim, da dor está relacionada com a parte endodôntica, né? Do canal ali. E muitos clínicos não sabem disso, acham que é igual de adulto. Por exemplo, só porque está aberto, por exemplo, é que a criança está sentindo tudo. E não é assim. E o adulto consegue identificar. Sim, Isso aqui exatamente. está Nomear ardendo, claramente. isso aqui está dando um gelinho. A criança não. A criança dor, às vezes fala que tá pressão, com dor do água, outro lado. Qualquer Sendo coisa que dói. Tá. É difícil pra criança identificar o desconforto da dor Sim. e às vezes a localização. Sim. E aí, Nossa, pensa com numa certeza. criança autista, é muito mais difícil Nossa. ainda. Então, que ela identificar, assim, o porquê. Então, acaba que muitos, né, pais de crianças atípicas procuram um especialista em odontopediatria, mas também nem todo especialista em odontopediatria vai saber lidar, né, com os casos das crianças que são TEA. Mas é para todas as crianças, gente. Tipo assim, toda criança deveria passar com um especialista mesmo, porque é outra conversa, assim, Sim. criança. E essa questão que você tá falando, assim, às vezes são crianças que estão traumatizadas e aí chegam pra nós e aí, essa criança quer ser bem tratada. Então, são coisas que vocês veem em relação a vínculo ali, a ambientação. O que vocês acham que é o diferencial, assim, pra criança conseguir organizar o comportamento dela e cooperar com vocês pra fazer Primeiro é as coisas? entender. Tá. Porque às vezes a gente chega, conversa, às vezes não a gente, né? Não é a nossa forma de trabalhar. Mas às vezes, por exemplo, a criança vai no dentista. O dentista conversa com o responsável, que é o adulto. Sim. Nem Bota fala a oi criança pra na criança. cadeira e vai fazer o procedimento. Peraí, tipo, eu cheguei aqui, ele ficou conversando com meu pai, agora eu tenho que abrir a boca. Reconhecer o ser humaninho que Exato. tem ali, né? Entendi. Aí, tipo, o que eu tô fazendo aqui em pânico, né? Então, eu acho que entender o que vai fazer o procedimento, eu acho que faz parte de manejo de criança. Sim. Esquece diagnóstico, Sim, legal. né? Aí tem umas coisas, assim, muito simples, sabe? Tipo, que às vezes quem não é odontopediatra não pensa. Dentista tem mania, eu acho até pra adulto, gente. Nossa, quando eu atendi adulto, Colocar aqueles instrumentais todos na frente da pessoa. E aí você Eu? pega aquele negócio que é uma cara... Não, tudo da odonto tem cara de coisa medieval, né? Aí você pega aquele instrumental, Passa na assim, frente da criança, passa na assim. frente da criança. assim, Gente, vocês tipo, vão falando, eu vou sentindo dores. Eu sou uma criança traumatizada, tá? Apesar de ter tido uma odontopediatra a minha vida inteira, até quando eu era adolescente, e ela era maravilhosa lá em Belo Horizonte, maravilhosa mesmo, mas eu tinha questões ali sensoriais que parecia que quando tava usando alguma coisa, tipo aquele barulhinho, parecia que tava queimando, é umas coisas assim tão malucas. Ela, mãe, você tá anestesiada, mas não tem problema, Mas tá doendo do mesmo, jeito. tá, é Sim. um horror, né? Então, eu entendo isso, né? Sim. Porque você olha aquele tanto de instrumento e fala assim, meu Jesus, ela vai usar isso tudo no meu dente. Exato. E Desespero. aí, assim, você não ficar deixando, tipo assim, as coisas, assim, na aparência da criança. Aí tem também o fato... E aí, o ambiente também ajuda pros traumatizados, assim, que não tem aquela cara de consultório Sim. odontológico, assim, né? Tipo, que é tudo branco e, enfim... E aí também explicar, tipo assim, não subestimar, tipo assim, lógico, adaptar de acordo com a idade, né, Sim, da criança. sim. Então, assim, por exemplo, dos menorzinhos, vê se pra eles, assim, aquela coisa super lúdica, de que é o brilhinho da fada, que não sei o quê. Mas, assim, pros mais velhos, eles vão te achar ridículo, se você falar assim. Então, aí, não subestimar, entendeu, Sim. também. Então, assim, por exemplo, pros que é importante você falar todos os passos, fale. Legal. Os ansiosos, por exemplo, omite. Entendeu? Então, assim, tem que fazer toda aquela análise ali da criança, dependente, sendo típica ou atípica, entendeu? De como que vai Legal. funcionar. E, às vezes, realmente algo que pra gente, tipo assim, é muito simples, entendeu? Aham. Porque tipo assim, né? Eu tratar bem, né? Tipo assim, sabe? E... Pra criança, tipo, aquilo é incrível, entendeu? A gente tem uns típicos lá, bem assíduos. Eu diria manejo e diria individualização do planejamento. Sim. O que serve pra um, serve pra outro. Às vezes não serve pro mesmo irmão, Sim, né? com Exatamente. certeza. Então a gente precisa enxergar o contexto familiar Legal. e fazer um planejamento, E aí o consultas planejamento... curtas. sim. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer pra melhorar. E então, e assim, realmente essa individualização de cada caso, né? Eu acho que a humanização em atendimento envolve principalmente isso, né? De você individualizar aquele cerimôninho que nem você falou, né? Então, porque eu acho que todas as coisas que tem a ver com criança...
elas passam por isso, né? Sim. Elas são ignoradas, a consulta é toda por causa delas. Mas elas são altamente ignoradas ali, conversa com o pai e tal, não pergunta nada, então. vai depois, bota a mão na criança e Exato. fala, opa, Então, peraí. eu, por exemplo, eu pego uma criança típica aí, alguns atípicos até também sabem, por exemplo, mais velha, eu pergunto até os dados dele pra ele. Legal. Então, tipo assim, por exemplo, como é que é o seu nome inteiro, você sabe me falar? Como que escreve? Qual que é a data do seu aniversário, você O sabe? que você gosta. Sim. Então assim, algumas coisas, eu tive um autista nível 1, sabia até o endereço da casa dele. Sim. Então, assim, de individualizar nesse sentido, né? De, tipo assim, Legal. pra criança pertencer ali na consulta, ela mesma relatar e tudo mais. Então, outro dia a gente pegou até um filhinho de terapeuta até que era super traumatizado. Então, que só, assim, pra ele era importante ver. Então, a gente deu um espelho. Pronto. Sim. Aqui, ó, olha tudo que a gente tá fazendo. Legal. E aí, pra ele, o importante foi isso e Que legal. deixou fazer tudo. E a mãe ficou surpresa também, porque ele dava, mesmo sendo típico, dava trabalho Sim. no dentista. Nossa, então, assim. gente, espetáculo. Então. Muito legal. E essa parte do aparelho em si, né? Que tem a ver com colocar uma coisa na boca, ter que manter ali a coisa na boca e tal. Tem questões aí que você olha especificamente? Como Sim, que é? a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que ortodontia não é necessariamente aparelho. Tá. Às vezes a gente tem alguns procedimentos ortodônticos que a gente faz que não tem a ver com aparelho. É uma restauração, uma pista, um batente, alguma coisa do gênero. Desgaste, tem várias coisas que a gente consegue fazer. Tá. Tendo necessidade de um aparelho mesmo, a gente tem algumas opções de aparelho móvel, aparelho fixo. Às vezes a gente pode escolher, às vezes a dificuldade do caso não te permite escolher. Sim. Mas mesmo quando você não consegue escolher, a gente vai tentando trazer a criança pra dentro do tratamento. Qual é o bichinho que você quer colocar no aparelho? Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma história social? Vamos fazer um livrinho, contar? Que A legal. gente vai, né, os passos, olha, primeiro a gente vai tirar uma fotinha da boca. Depois a gente vai fazer uma filmagem. Vai distribuindo a documentação ortodôntica em algumas etapas, para que a criança entenda. E vai fazendo e vai colocando. No dia da instalação do aparelho, a gente espera que tenha algum desconforto de qualquer paciente, até adulto. Ele vai reclamar que o bracket está pegando na bochecha, qualquer pessoa, né? Então, a gente vai tentando antecipar para minimizar, porque se ela souber, qualquer ser humano, se souber o que vai acontecer, independente da idade, ele colabora melhor. Sim. E essa parte, assim, de... Não sei se pega muito essa parte de hipersensibilidade oral. Pega. Que não tolera coisas na boca, ele Mas tocando. assim, ó, aí até falar, porque, né, a Geise conduz esses casos, mas às vezes eu ajudo crianças muito difíceis, assim, de manejo, a gente acaba trabalhando junto ali, né? Nem sempre, tá? Tipo assim, a hipersensibilidade não são todos que tem. Sim. E aí, entra na questão da gente fazer essa análise da criança também. Não somos TOs, tá? Não tô falando isso. Sim. E às vezes, conversando com a TO, ela te dá... esse paciente é um paciente Mas, buscador assim, oral. Ele tem esse perfil Gente, sensorial. os buscadores orais adoram aparelho, tá? Eu posso imaginar. Um aparelho. Eles Ficam mastigando, como mordendo. se tivesse vivido com aquilo a vida inteira na boca. Precisava daquele estímulo ali na boca, né? Entendeu? Engraçado. E em muitos casos, essa necessidade, dificuldade de você tocar, assim, não tem a ver com a hipersensibilidade. É rigidez. E aí que entra a aba. Da gente saber se é rigidez ou hipersensibilidade, entendeu? Mas muitos pacientes, mesmo os rígidos, mesmo com condições severas, eles quando eles entendem que o aparelho não vai sair, eles se acalmam. Às vezes o descontrole é só porque não tá entendendo o que tá acontecendo. Tá. Tem uma falha de comunicação ali Exato. com a criança. Então, e aí, às vezes, a gente até superestima ou subestima uma criança, né? Eu tive também o caso de uma menininha PC, que o comprometimento... Tivemos, né? No caso, né? Mas o comprometimento dela é principalmente motor. Ela tem um cognitivo, assim, extremamente preservado e tudo. Sim. E ela conseguia, né, tipo, relatar pros pais o desconforto que ela tava com o aparelho ali, tudo que a mãe ficou extremamente desesperada. Eu falei assim, dá 48 horas. Tá. A gente falou, né, ela mandou no WhatsApp, eu falei, dá 48 horas. Eu falei assim, se realmente, né, ela tiver ali, eu vou... Que ela tava falando comigo, né, eu falei, eu vou chamar a Geise e a gente tira. Essa paciente em específico, ela tinha uma questão motora. Então a gente falou, espera ela aprender a mastigar, engolir de outra forma, a gente vai acompanhando. E deu certo. Não, foi às 48 horas, certinho ela. E aí eu tive parecia 2 que viveu a vida casos de toda. remoção de aparelho. Tá. Só por conta da mãe. A mãe ou o pai pediu pra tirar. Tá. Um foi a família que pediu pra tirar, que não tava aguentando
esperar as 48 horas passar, ficou desesperado. E um paciente que eu tirei porque precisava fazer um exame e eu precisava tirar o aparelho. Então, assim, dificilmente é uma coisa tão enlouquecedora como a gente imagina. Então, Sim. É mais difícil, né? Talvez, do que pra uma criança. E talvez, tá? Do que pra uma criança típica. Mas não é impossível. Longe disso. Faz com técnica, faz com a equipe multidisciplinar, faz um bom planejamento, respeita a criança que dá certo. Não é assim, vamos enfiar o aparelho na boca da criança e qualquer um dá conta de fazer. É tipo, coloca ela na cadeira e dá uma anestesia, ceda ela vai acordar com o aparelho na boca não é e assim. tarana. Inclusive, a gente evita muito isso, instalações sedadas. Porque aí a crise é Eu posso na hora que imaginar. acorda. Posso imaginar. E se a gente tá no consultório, a gente consegue mediar. Às vezes a criança fica nervosa porque não consegue engolir saliva. Às vezes a criança fica nervosa porque não consegue comer. A gente consegue identificar o que tá acontecendo pra dar um norte. Agora, chega a mãe, que já tá sensibilizada da sedação. Sim. E a criança acorda chorando desesperada, ela entra em pânico. Nossa, com razão, em casa, e com certeza. razão. Sim. Não é que ela não dá conta, é porque é enlouquecedora aquela situação mesmo. E aí, então, vocês usam esse tipo de apoio visual, história social, explicar como funciona Sim. e tudo mais, vai por aí, né? E até a Geisa comentou, né, do atendimento médico, falando sobre, né, que ela falou que ela teve a impressão do Pedro... Falei o nome dele. Ela tinha falado já. Desculpa. Aí, que ele tinha se tratado como um bicho. E às vezes, a gente precisa usar a estabilização, né? Não é que a gente não usa. Na odonto não chama contenção física, né? Que nem na psicologia. Chama estabilização protetora. Porque é isso mesmo. Às vezes, a gente... Não é grudar a criança, Exatamente. jogar na maca e forçar a criança a qualquer coisa. Não é assim. Não é isso. Tem não uma existe. forma humanizada de se fazer. Eu considero, inclusive, que muitos pais, às vezes, a gente tá usando e eles nem percebem. Tá? Mas, assim, algumas vezes a gente vai ter que utilizar, mas não significa que a gente vai traumatizar uma criança por conta disso. E também o principal é que muitas vezes, assim, a gente vai, às vezes, segurar a mãozinha, segurar a cabeça pra Mas, fazer por alguma exemplo, coisa. se eu te falo contenção física, o que você passa na sua cabeça? Que vai grudar. Braço amarrado. Exato. Dá sua mão. Isso aqui é uma contenção. Certo. Isso aqui é uma contenção. Isso aqui é uma contenção. Você não Exatamente. precisa grudar a criança à força. Então, quando eu uso essa expressão, tratar o meu filho como bicho, é porque eu não admito fazer isso com ninguém. Nem com meu filho, nem com outras exatamente. crianças. Então, assim, e, se as pessoas, e também eu acho que aconteceu nos últimos anos, assim, a saúde ficou um pouco mais cara, né? Sim. E aí, muita gente recorre a convênio. E aí, você acaba diminuindo o tempo de atendimento. E eu acho que com isso, você perde muito da humanização do atendimento. Com certeza. Então, assim, você Que não aí, consegue... Então, Você pode ser o sensacional. Sim. Mas Que você faz em 15 minutos? Não, gente, Não faz dá. sentido. Você Então. não, às vezes não vai conseguir tirar um oi ali, né? Não vai Exatamente. ver nada. A minha né? anamnese Não dura mais consegue. do que isso. Com certeza. Poxa, minha Então, anamnese dura 1 hora, meu Deus, né? É isso. Como é a que gente é? precisa explicar para os pais que a contenção não é o que ele tá pensando. Não é o Certo. cara que tá grudado no SAMU e vai lá pro hospital psiquiátrico. Não é isso. Então, algumas vezes, vai usar, por exemplo, pra instalar um aparelho. Mas é enquanto eu tô aqui, ó, com a criança. Ai, que não sei o que, não sei o que lá. Um Segura a mão. carinho no seu cabelo. A Geisa vai lá e, ó, tuc. Primeiro que também tem a questão da habilidade técnica, né? A Geisa instala uns aparelhos numa velocidade impressionante. Ai, que legal. E aí, entra em tudo. Por exemplo, assim, eu também faço cirurgias, assim, porque a gente aprendeu que com criança autista a gente tem que ser rápido. Não tem jeito. O que der pra você fazer rápido, por exemplo, tem um procedimento meu que não dá pra ser rápido, canal. Tá. Porque isso compromete a qualidade do procedimento que eu tô fazendo. Sim. Tanto é que, geralmente, até pra criança típica, é um procedimento que acaba envolvendo sedação. Sim. Tá? Sim. Se não, assim, os mais colaborativos, assim, tudo, às vezes, no final, começa a ficar cansado do que tá fazendo. Sim. E aí, isso compromete. Inclusive, no final, né? Porque é a parte mais importante. né? Sim. Não ele dá já pra não fazer tá- correndo e a criança já tá lá. Exatamente. Então, Tá. assim, é um ou outro. Eu até chamo de ETs. Os que deixam eu fazer Gentilmente, sem sedação. tá? Brincando. Sim. Brincando, porque é um procedimento muito chato, que até eu ficaria irritada, não, sendo sincera, se Sim, eu precisasse sim. fazer. São 45 minutos de boca aberta. Tá. No mínimo. Não, não tem. Então, Por assim, dente. então, por dente. Ai, não consigo imaginar. Então, assim, isso é um procedimento meu que eu não consigo fazer rápido, é um Sim. procedimento que envolve... A técnica envolve tempo, Sim. né?
Então, agora, por exemplo, uma extração dentária dá pra ser muito rápido, entendeu? A cirurgia da língua também. E aí, às vezes, o pai até fica pra mim, tipo assim, nossa, mas você fez muito rápido. Dá vontade de falar, meu bem, quanto que eu não tive que fazer pra fazer isso aqui rápido. Quantas vezes já fiz isso aqui, né? Também porque, assim, muitas vezes aquele procedimento que eu estou fazendo em 3 minutos não vai ser 3 minutos. Gente, quando eu comecei a ter da criança, demorava também pra fazer uma extração, as coisas tudo. Técnica anestésica também, isso é muito importante. Legal. Quem não atende criança muitas vezes tem medo de anestesiar, não só da criança se mexer, mas tem medo da parte anestésica, né? Porque você tem que fazer cálculo. Sim. Igual, assim, pediatra também, gente, tá? Tipo assim, se inclusive pediatra não fizer cálculo ou odontopediatra pra fazer qualquer coisa no seu filho, você desconfie, tá? Porque isso envolve segurança. Claro. Sim. Então, tudo ali envolve cálculo, mas assim, eu uso da anestesia o suficiente, com a técnica, a quantidade, assim, suficiente pra criança ficar anestesiada. Então, isso é muito importante. Muitas crianças perdem a confiança ali nas coisas, tudo por sentir dor. Entendeu? Sim. Enquanto tá manejando. E tem coisa que tem que fazer. Gente, quando tem que anestesiar e pronto. Independente da criança ser difícil, ser autista, típica ou não, tem que anestesiar. Não tem que fazer. E às vezes a informação simples, ela tem uma base técnica por ali. Por exemplo, um paciente T21, ele tem uma instabilidade atlantoaxial aqui. Então, o que a gente precisa? A gente precisa apoiar a cabeça do paciente. Porque senão você vai com a escova e ele faz assim, e assim ele fica desconfortável, não dá. Sei. Então, E aí ele não quer escovar. E ele não quer. Aí, às vezes, você fala, nossa, mas foi uma dica. Não é dica, gente. Tem uma base técnica. Uma base Sim, técnica pra aquela informação. Claro. E, às vezes, o que eu gosto muito de dizer é que, assim, não precisa ser difícil. Como as pessoas acham que é. Até da própria, né, higiene diária, assim, né? A gente recebe muitos pacientes mais velhos, autistas, que nunca escovaram os dentes. E aí entra o fato de entender se a rigidez, se a hipersensibilidade, as coisas, tudo. Mas existem informações que são técnicas com relação... Pode parecer, às vezes, até marketing. A gente falar, por exemplo, olha, usa essa pasta aqui, não. Mas tem muita informação técnica. Porquê daquilo. Sim, exatamente. E que muitas vezes faz toda a diferença. Tipo assim, um detalhezinho, assim. Que é esse fato de entender o autismo. Entendeu? Que é você saber que aquele detalhe ali vai fazer toda a diferença, entendeu? Não, e como que tem que comunicar de forma clara com a família, né? Isso. Assim, olha, Então, eu tô indicando isso por causa disso. Vou E a até família falar- tem que confiar ali, E a gente tá né? falando bastante no autismo, mas os diagnósticos, às vezes, se confundem Se também. confundem, Se tem uma criança T21 que tem um autismo, às vezes tem uma PC criança também. paralisia que tem uma outra síndrome, uma síndrome rara que Acabou tem que, autismo. igual eu falei, eu certeza. criei essa expertise no autismo, né? Mas assim, acabou surgindo todas as outras junto, né? Sim. E aí a gente também vai, né, se especializando, as coisas, as conversas com os terapeutas me ensinam, assim, legal. infinitamente sobre sobre todas as crianças, inclusive a autista mesmo, eu tenho feito o curso pra isso. E a gente saber essa individualização pra cada caso, pra poder realmente ajudar, né, a família ali. E, enfim... E os cursos são meio difusos, assim, são de Isso. outras áreas, assim. Eu ia perguntar isso pra vocês. Existe alguma especialização na área de vocês que foque em autismo? Não. Especialização, não. A gente tem uma especialização que chama especialidade odontologia para paciente com necessidade especial. Tá. Por que com necessidade especial? Que inclui gestante, Porque inclui né? gestante, cadeirante. Então, assim, você pode portar aquela necessidade especial ou você pode ter, de fato, aquela necessidade. Por isso que a nomenclatura não muda. Tá. Só que é 1 ano e meio, 2 anos, não lembro, pra todas todos. as deficiências. Aí, paciente com câncer, paciente Nossa, com... então passa... transplante, bem- passa bem superficial, assim. E ainda assim, no Brasil inteiro, a gente não tem nem 1.200 pessoas que são especialistas. Nossa. Desde que foi então, formada a especialização. E dentro dessa de necessidades especiais, falar assim, até de uma maneira bem geralzona, eles focam muito em coisas que não condiz com a realidade atual, sabe? Tá. Por exemplo, hoje no Brasil temos 1 para 32 autistas, né? Então, você, dentista, o recém-formado, especialista, você vai encontrar esses pacientes sim. aos montes. E é a coisa que menos se fala nessa especialização, entendeu? Fala muito em PC, no cadeirante. Libra, gente. Não se fala sobre atendimento de pessoas Sim, surdas. Exato. Nunca vi na vida. Então, a gente conhece uma dentista que ela, inclusive, atendia lá com a gente, que ela atende em Libras. Legal. Mas ela e a irmã dela são as únicas do Vale. Sim, Do Vale, sim. que são fazem dentistas esse formados em atendimento. Libras. Sim. Então, assim, Nossa.
Aprendi muito com ela, inclusive, né, a Giovana, sobre, né, essa parte de atendimento. Porque, inclusive, uma coisa que eu não sabia, muitos surdos têm filhos autistas. Ela tá com a gente. Ela tá com a gente, Sim, ela atende paciente comigo. Ela só atende criança, eu atendo adulto também. Como eu sou, a Geisa também atende adulto, acaba que ela pega mais os pacientes da Giovana. Mas assim, eu aprendi muito com ela. Inclusive, eu não sabia que é comum surdos terem filhos autistas. Parece que tem uma das síndromes lá, né, que podem causar surdez, dá essa tendência genética, né? E aí, tinha muito desses pais que... E até pra terapias, tá? Que precisam levar, tipo, no dentista, pra terapia, médico, tudo. E que eles não entendem um A das orientações que os médicos dão. Porque não sabem nada sobre português também. Né? Porque a Libras é uma língua totalmente diferente. Língua, né? Não, e aí eu fico pensando na porcentagem de pessoas com deficiência que ficam sem o atendimento básico de saúde em vários quesitos, Em vários quesitos. Isso, inclusive... É uma questão, assim, que me frustra muito como brasileira e profissional, assim, né? Que, nossa, o SUS, gente, pra atendimento. O odontológico em si já é muito complicado, até pra adultos, assim, né? Porque você não tem a parte de reabilitação no SUS. Então, assim, você tem a parte de urgência, né? Emergência, tratamento preventivo, tudo, mas você não tem reabilitação. Tá. Então, a gente tá falando especificamente pra parte odontológica. A parte odontológica. Cuidado se achar que as pessoas entenderem que o SUS não presta. Não, gente, pelo amor de Deus, amo o SUS. Não, sou defensora. Não, eu sou defensora, assim, convicta do SUS. Sim. Não, mas assim, falando da parte odontológica, né? Existe essa falha muito grande de não ter reabilitação, achar que a parte reabilitadora é estética, não é saúde, sabe? É que, na falando verdade, até de a gente adultos. não conseguiu chegar nesse estágio ainda, né? Tá. A gente tem bastante pronto atendimento. Sim. E os centros de especialidade, eles existem, mas eles ainda é muito pouco pra comunidade. E nem todo não consegue centro... atender. Então, a gente vai pensar no SUS como um todo, né? Ali, essa questão de tratamentos especializados, de reabilitação e tal. É difícil ter acesso. Difícil. Na odontologia, eu imagino que assim, exatamente não existe, isso, né? Tá? Assim, praticamente. Assim, gente, eu achei muito engraçado. Inclusive, essa semana... Saiu. Não, olha eu já falando. Saiu uma diretriz para os cuidados de saúde geral com pessoas autistas. Ai, gente, desculpa aí, mas a parte de odonto parece um conto de fadas. Tá? Que na prática não existe aquilo. Entendeu? Porque você encaminha pro céu, que não sei o quê, se você quiser. Porque você tem que dar prioridade em quais tipos de atendimento que a pessoa quer oferecer. Tá bom, e como que você coloca esse paciente na cadeira? Tá. Se ele esperou 1 hora ali na recepção. O céu, por exemplo, a gente tem em Jacareí, né? E Taubaté e Caraguá. São os mais próximos. Não existe em São José dos Campos. E, inclusive, se eu não me engano, eu acho que o de Taubaté não tem nem odontopediatra. E nem PNE. É Centro de Especialidades Odontológicas. Isso. Tá. E aí, eu acho que o de Jacareí tem odontopediatra e não tem PNE. E Caraguá, a mesma coisa. Nossa. Então, assim, aí agora falando, eu acho, tá? Tipo assim, eu conheço superficialmente, né? Por ter estudado, tipo, faculdade, pós-graduação, enfim. Mas, assim, eu vejo também pela procura das famílias, Tem né? Tem uma dentista que é especialista em PNE, que é a Vanessa, que trabalha em Ubatuba, na prefeitura. E ela acaba atendendo o litoral inteiro. Todo mundo caminha pra lá. E aparelhos pra... Não existe. Não existe, não né? existe no SUS. Tá. Nossa, gente. E aí, então, exato. Difícil, e assim, né? é uma questão frustrante, porque assim, a realidade aqui na nossa cidade, por exemplo, é que autista é só atendido no centro cirúrgico. Aí é pra tirar dente. Permanente, de leite. Então tem algumas coisas também que são tratadas Inclusive, assim em algum momento, né? Sim, sim. Extrações e é o que temos que fazer. Porque a criança tá com dor. Se você faz restauração, não vai dar. Precisa fazer canal, não vai ter frequência pra fazer canal. Sim. Então, às vezes, tirar o dente é uma coisa agressiva, mas é o que é possível fazer naquela situação, dentro daquela estrutura. Sim. Não, né? e inclusive, quem faz esse atendimento hospitalar aqui, né, no Hospital da Vila, geralmente tem uma dentista que ela é especialista em atendimento hospitalar e um que é buco. Não tem nada a ver, tipo assim, especialidade de criança. Tá. Então, assim, é complexo, porque muitas vezes né, a população mais vulnerável, assim, tudo. Eu até entendo o conceito da linha de pensamento, igual a Geise falou, né, da extração. Mas a gente também tem que pensar que no SUS não tem reabilitação. Sim. Então, assim, se a gente também vai pro tratamento mais radical, como que essa pessoa vai reabilitar? Tem as faculdades também que fazem triagem, fazem levantamento, né, A de faculdade, inclusive, é o que geralmente é onde tem, né? É o que dá uma desafogada e ajuda o SUS, é isso. Certo. Aí... Porque aqui na cidade nós temos, em específico, muitas faculdades, assim, de odonto, né? Então, legal. E aí eles fazem a triagem, encaminham pra faculdade ou não, dá uma desafogada no SUS. Legal. Mas a gente entende que nem todo mundo pode pagar, né? E precisa melhorar muita coisa, mas
Mas assim, não dá pra dizer que não tem atendimento. Ele é muito Sim. escasso. Sim. É. Nossa, e assim, eu fico pensando o quanto que isso impacta a qualidade de vida, da a pessoa, dignidade exato. humana ali mesmo, Sim. né? Eu fiquei pensando, quando eu tava na faculdade de psicologia, eu fiz um dos meus estágios era na faculdade de odontologia, porque muitas questões de apertamento e tal, as dentistas mandavam pra nós pra gente entender o que acontecia. E era muito interessante, porque eram mesmo pessoas que geralmente não tinham ali uma condição, elas eram mais vulneráveis ali economicamente, aí iam lá, procuravam e estavam tendo um atendimento bem legal, sabe? Sim. Mas, porque aí fazia toda essa parte interdisciplinar com a psicologia, era muito legal. Mas olha o quanto que tem a ver com qualidade de vida Sim. ali, a pessoa passando por... Exatamente. Tá sentindo dor, mas tá apertando ali, porque tá o E aí, estresse então, e tal, é muito... Aí, voltando a pensar em criança PCD, Uhum. aí o quanto que as pessoas às vezes desistem ali no primeiro atendimento, entendeu? Sim, Tipo assim, as que famílias, tá dizendo. entendeu? Tá. Por exemplo, uma criança autista que ficou na recepção, não conseguiu esperar. Sim. A família vai voltar? Uma criança PC, às vezes, que tem que tomar muitos remédios. Sim. Entendeu? De convulsivante, Sim. antiepilético, tudo. E que ficou ali esperando e que teve que voltar, às vezes. Nossa, por conta eu de fiquei medicação. pensando, a gente tinha pacientes com paralisia cerebral que tinham um estado bem quase neurovegetativo ali, assim, mas ainda passavam por reabilitações, né? Aham. Atendimentos e tal. E eu fico pensando, gente, será que as pessoas olham a boca dessa criança, né? Que tá ali, ela não se mexe, ela não movimenta, mas pode estar sentindo uma dor ali, então Sim. tem que olhar pra Inclusive, isso, né? algumas estereotipias no rosto podem ter fundo odontológico. Nossa. Se a criança bate, pode ser uma dor. Uhum. Ranger de Se dentes. ranger o dente pode Sim, ser alguma coisa. Sim. O bruxismo também Então, tem causa odontológica. Enquanto eu tava Nossa. na Unesp, né, que eu fiz a minha graduação lá, e que eu já Aham. fazia essa procura por atendimento infantil, enfim, Legal. ou de paciente PCD, eu atendi no NEAP, 2 anos. O NEAP era Núcleo de Especialidades para Atendimento de Pacientes Especiais, né? E não existe mais esse projeto. Aham. É uma tristeza, com a pandemia ele sumiu, o Tá. projeto lá na faculdade. Mas era um projeto que atendia muita gente de uma vez, assim, sabe? Assim, e eu aprendi muito com o professor João maravilhoso. A Anguera é uma faculdade que tá atendendo bastante PCD. Também, mas era um lugar que tinha muito recurso para atender esses pacientes que ninguém olhava, Sim, entendeu? sim. E que existia esse atendimento, por exemplo, né? Toda semana fazer limpeza, sabe? Coisas que a gente às vezes reproduz no consultório. Só uma Mas coisinha que eu queria falar é que, assim, às vezes a gente atende uma criança PCD e a mãe fala, ai, porque ele chora demais. E a gente entende. Choro de filho é dilacerador, assim, é um punhal na alma. Mas às vezes a gente precisa acolher esse choro da mãe, esse desespero da mãe, acolher esse choro da criança, Sim. mas a gente precisa pautar de uma forma gentil e educada que ele chora, mas vai passar. Sim. Ele vai acostumar e aquilo ali, aquele choro é só um de desconforto ou quebra de rotina. E que a gente consegue fazer. Porque às vezes a gente também fala muito em capacitação e que os pais não levam. E a gente entende, porque tem um custo financeiro, tem um custo emocional, não é Claro, fácil, Claro. né? As famílias, normalmente, quando procuram atendimento, quando tem um filho PCD, não são acolhidas, de uma forma geral. Sim. Então, assim, a gente entende que às vezes a criança chega numa situação que não é a ideal, Sim. mas é que tem um contexto pra criança estar com aquela situação, né? Não é a mãe que fala, eu não vou escovar o dente do meu filho e vou dar 1 quilo de doce pra ele comer Com todos os dias. certeza. Não é assim, tem um contexto, né? Então, a gente precisa entender, sempre individualizar esse contexto. Sim, não, eu acho isso muito bacana você trazer, porque eu me angustia muito quando a gente pensa que as coisas vão ficando mais difíceis quando vai ficando mais velho, adolescente, as pessoas têm dificuldade, como pessoas autistas principalmente, que vão tendo dificuldade até às vezes em sair de casa, com esses casos mais graves e tal. E aí fica privado mesmo de tratamentos, de acompanhamentos, a qualidade de vida vai piorando muito e é um ciclo que se retroalimenta. Sim. Né? Assim, eu não vou sair porque é muito difícil, aí vai ficando mais difícil sair porque não sai Sim. e tal. Então, assim, como isso é uma questão de dignidade também, né? De acesso a tratamentos e tal. A gente entende que é difícil Sim. e a gente quer incentivar as pessoas a procurarem atendimento especializado para ajudar nisso tudo. Poxa, a gente começa lá na clínica toda linda, maravilhosa, colorida, cheia de brinquedo, e tem criança que chega lá e só chora mesmo, né? Sim, Eu não tô fazendo nada, não tenho instrumento de dentista, lá não tenho nada. Sim. E a criança tá chorando. E realmente, como que a responsabilidade nossa como profissionais
responsáveis de explicar para a família também, olha, tá tudo bem, ele tá chorando, mas eu tô acolhendo, eu entendo também que para você é difícil, mas a gente vai continuar. Hoje ele conseguiu ficar aqui 10 minutos, mas talvez semana que vem ele consiga ficar 15. Sim. E a gente vai com respeito também às famílias, né? Eu acho que sem olhar para o sofrimento dessa família não tem como trabalhar nesse público, né? A gente não sai. Ai, muito legal, gente. Nossa, vocês são espetaculares. Deixa eu fazer um marketing aqui do presente que eu ganhei. Olha, esse é o livro que a Geisa escreveu. Chama As Aventuras dos Dentinhos Brilhantes. Eu tava dando uma olhada aqui no sumário, né? Vai falando aqui sobre tudo, o roteiro das descobertas. Então, fala sobre o começo brilhante, primeiro sorriso. Vai, assim, é um enorme o sumário aqui. Tem muito conteúdo. Você quer falar um pouquinho? Eu queria salientar que tem capítulos de paciente com necessidade especial. Sim. PCD. Que é uma coisa que a gente não consegue voltar, assim. Sim, eu tinha muita vontade de escrever. E eu queria muito dar vazão pra isso, assim. Sim. Porque quando eu fiquei com o Pedro recém-nascido... E eu fiquei muito tempo sozinha. Muita coisa que a gente aprende, né? E eu descobri o autismo do Pedro meio na pandemia. Então, eu fiquei muito imersa com o Pedro e estudando e devorando o máximo que eu tinha de autismo. Sim. E aí eu falava, como é que eu vou estudar? Eu pegava um artigo técnico e o Pedro batia. Eu falava, gente, eu preciso de um livro que tenha um livro infantil aqui, ó. Legal. Alguma coisa que eu consiga ler. Então surgiu da ideia de fazer o livro. Que legal. Ele tem 2 textos. Tem um texto que você pode ler para criança e tem um texto que é para adulto. E aí, no final, tem algumas orientações de paciente PCD, de paciente T21, autista, PC. E algumas orientações, assim. Aqui. Nossa, muito legal. Muito obrigada. Eu queria que fosse um livro gentil, mas que também fosse promoção de saúde. Tô vendo aqui, né? Falando sobre mitos, sobre saúde bucal. E aí tem as partes bem separadinhas mesmo sobre autismo, T21. Nossa, é muito bacana, gente. Então, ó... Fica a dica aqui, ó. E vocês querem deixar a rede social de vocês? A gente também marca sempre, né? Mas vocês têm da clínica, tem de vocês, isso, né? Então, o meu é doutora, né? DRA, Isabelle, com 2 L's, Alegri. Aí, esse é o que eu mais posto, vida pessoal, né? Falando ali sobre a rotina odontológica. A gente tem o do consultório, né? Consultório sensorial odonto. E o meu é Geisa Rocha. Só que tem um monte de letra. É G-H-E-Y-S-A Rocha. Vai estar escrito lá, fica tranquilo. E é o meu pessoal. E eu posto coisa de odonto, coisa do meu filho, enfim. E tem o do consultório também. Gente, muito obrigada. Foi, assim, a hora voou, porque é tanta coisa legal, tanto conteúdo bacana, assim. E eu fico muito admirada com o respeito de vocês às pessoas, ao acesso mesmo que as pessoas têm que ter, né? Vocês sentiram na pele e aí vocês quiseram fazer alguma coisa em relação a isso. Eu acho que a inclusão, ela de fato acontece dessa maneira, né? A gente vai olhando para as especificidades, a gente sente ali na pele mesmo. E por isso que a minha ideia aqui no podcast sempre foi trazer não só profissionais, mas profissionais que passassem por isso também na pele, porque na hora que a gente passa na pele, a gente fala assim, peraí, precisamos de alguma coisa diferente, né? Não pode continuar desse jeito. E aí a inclusão vai acontecendo de fato, né? Sim. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, é muito legal. A gente tem pacientes em comum e eu vejo assim, o cuidado que vocês têm, a participação que vocês têm. É muito legal ter na equipe multidisciplinar dentistas que participam da equipe multidisciplinar. É maravilhoso para nós. Então, muito obrigada. Voltem, por favor. O convite já fica feito aqui para vocês voltarem, que foi um prazer enorme conversar com vocês. Obrigada, viu, Rebeca? Foi um prazer também vir aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Sim. Obrigada, gente. Então é isso, gente. Obrigada por todo mundo que tem acompanhado aqui. Tem sido cada episódio eu vou ficando mais apaixonada pelo que a gente tá fazendo aqui. É muito legal. Então, quem ainda não tá acompanhando, acompanhe, compartilhem, que tem muito conteúdo legal, muita coisa bacana. E ainda tem mais por vir, tá bom? Então é isso, por hoje é só e até o próximo. Tchau, tchau.